crescendo, ele gostou muito do Pastor Ion, e aí ele começou a entender. E aí, quando depois veio o convite para tocar música, para depois ficar com coral, eu comecei a entender também. E foi um mover do Espírito que ele age de forma bem peculiar, mas mostra também como Deus está agindo, como, por mais que estranhe, por mais que... Eu achava muito estranho, porque o pastor ele era bem didático, assim, mas ele estava com o ouvido fechado, não era para ele ficar lá. E graças a Deus por isso, eu louvo a Deus pela oportunidade que Ele me deu aqui. A terceira forma, queria que vocês abrissem em Êxodo 18, capítulo 18. Versículo 19 a 27. Vamos ler de forma responsiva? Então vamos lá. Ouve, pois, as minhas palavras. Eu te aconselharei, Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus. Leva suas causas a Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar, e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Se isto fizeres, e assim Deus te mandar, poderás, então, suportar. E assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os constituiu por cabeça sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Estes julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés, e toda a causa simples julgaram eles. Então se despediu Moisés de seu sogro, e este se foi para a sua terra. Aqui é uma parte muito bonita. Moisés era o líder do povo, mas o sogro dele trouxe um conselho sábio para ele. Na escola dominical, aqui na classe, a gente está estudando os heróis da fé. E eu pensando, tenho heróis na fé na minha vida, pessoas que me guiaram e que foram exemplos assim de crentes com C maiúsculo, se é que dá para falar isso, mas realmente heróis de fé que me inspiraram. E a devocional hoje é sobre eles, é compartilhar um pouquinho do que eles passaram, por que eles marcaram tanto, pessoas tão especiais, que eu queria compartilhar um pouquinho que eu aprendi com eles. Não é tudo, porque a profundidade do que eles davam de aula, de mensagem, de testemunho, é uma coisa assim absurda. Mas é muito lindo e o Conselho de Sábios é uma forma que Deus tem de nos guiar para a vontade dEle, para aquilo que Ele quer que a gente faça, para o nosso propósito aqui. A última coisa, antes de ir para o Conselho dos Sábios, é a paz que Deus coloca no nosso coração quando a gente está realmente sendo guiado por Ele, quando a gente está no centro da vontade dEle. Vamos abrir em Colossenses 3,15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. A paz que Deus coloca no nosso coração, quando a gente precisa ser levado para um lado ou para outro, é uma coisa que é indescritível, mas, ao mesmo tempo, ela é completamente clara. Seja para salvar a gente de perigo, seja para tomar uma decisão na vida. Uma vez eu estava no deserto da Jordânia, em Wadi Rum.
Estava sozinha, eu gosto de viajar sozinha. E aí eu estava com os beduínos, e aí eu estava passeando de camelo, e aí eu queria ir embora. Na verdade, eu tinha ido lá para passar a noite no deserto, porque lá é muito bonito, é onde o Lawrence das Arábias foi gravado. E eu estava lá, sozinha, e aí eu peguei um motorista de táxi lá, eu falei assim, não, acho melhor eu ir embora. Aí ele falou, tem certeza? Eu falei assim, eu tinha combinado com ele que eu ia ficar. E ele falou, bom, você que sabe. Aí veio um bando de beduínos atrás, e aí eles falaram, não, tem certeza que você não quer ir? Tem certeza que não quer ir? Tudo em árabe. Tem certeza que não quer ir? Lá, e depois falando em inglês comigo. Aí, sabe quando dá um aperto no coração? Porque estava tudo acertado para eu ficar lá. Foi começando a dar um aperto no coração, parecia que eu estava fazendo alguma coisa errada em ficar lá. E aí eles discutindo, brigando, o motorista do táxi brigando com os beduínos, que eram donos dos lugares lá e tal. E aí eu comecei a gritar com eles, porque no Oriente Médio, se a mulher grita com os homens, eles param, e aí você pode ir embora. Na verdade, tem vários que vêm seguir, mas se você sai gritando, eles vão embora. E aí eu gritei, falei não, e vou embora. E aí depois o motorista ele pegou e falou, eles estavam negociando você comigo, para você ficar aqui. Eu falei, graças a Deus. E era muito interessante, porque lá tinha um monte de turista. Tinha um monte de turista. Eu estava sozinha, mas tinha outros turistas que iam ficar lá. Mas o coração começou a apertar de uma forma, parecia que eu estava fazendo alguma coisa errada, e eu estava lá sozinha. Não dá, né? Não dá, mas naquele momento não dava. E graças a Deus, meu pai vinha aqui hoje, ele não sabe dessa história. Mas graças a Deus. Não, história para contar sempre tem. Bom, e o primeiro herói da fé que eu tenho na minha vida é o reverendo Amilcar. Ele quando eu era pequena, ele era o pastor responsável lá na igreja. E ele contava trazia uma mensagem sobre o administrador fiel em Lucas 16:1. Que ele fala que ele só entendeu essa passagem da Bíblia por causa da avó dele. Que é meio estranho mesmo, né? Que a história do administrador infiel, ele tinha defraudado o proprietário rico, né? O homem rico para quem ele trabalhava, para quem ele tinha que servir. E aí o homem rico chama o administrador infiel para prestar contas, ele vai lá e vai atrás dos devedores do homem rico. E aí ele agiu corretamente, ele tinha agido de forma ruim, e aí depois ele agiu corretamente. Para mim, quando eu era pequena, adolescente, eu achava meio estranho mesmo. E quando o pastor ele contou que o proprietário é Deus e que a gente é o dispenseiro da graça de Deus, começou a fazer sentido, né? Qual que é a nossa função aqui? A gente administra a salvação, a graça que Deus nos colocou nas nossas vidas, e a gente precisa ir atrás dos devedores de Deus para levar a mensagem do Evangelho. E aí aqui ele fala. Aqui, ó. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. O administrador é também despenseiro. Despenseiro é o responsável pela despensa, pelo depósito, pela distribuição dos alimentos. Somos despenseiros da graça, com todo o seu potencial, com todas as suas possibilidades, a qual nos acompanha onde quer que formos. O depósito está cheio e você tem que distribuir o que está no depósito da graça de Deus. A grande quantidade nesse depósito. Ele já foi. E meu pai fez um projeto com ele de gravar 5 mensagens de uns 20 minutos dele.
São mensagens assim que você, tipo, você escuta 20 segundos, nossa, é muito profundo. E, assim, ao mesmo tempo, super didático. Ele era um homem de Deus, ele trabalhou com mais de 12 mil convertidos. Ele pegou a Bíblia dele, o ônibus, e foi num lugar de São Paulo, e começou a bater de porta em porta, ele sozinho pregando. E hoje é uma igreja enorme, acho que de Bonilha. O trabalho dele como pastor, como evangelista, ele era um pouquinho rabugento. Ele me lembrava um pouco Paulo, sabe? Porque Paulo não devia ser uma pessoa também muito fácil. Mas, ao mesmo tempo, aquele homem de Deus, aquele servo de Deus, que, quando fala, tem umas histórias dele de arrepiar, assim. Ele foi uma inspiração, um grande herói da fé mesmo aqui. E esse CD, se alguém quiser, me fala. Assim, tem um monte lá em casa que eu dou para quem quiser. Assim, é muito tranquilo. A gente distribuiu lá e foi um trabalho muito bonito, muito bonito. Ele marcou como eu faço a ceia. No CD tem uma mensagem sobre a ceia. É impressionante. Ele mudou a forma, a minha obrigação como cristã e a forma de cultuar também. A segunda, aqui não está passando, mas a segunda pessoa que me marcou muito chamava Roseli Moura, que também já foi. Ela era mulher virtuosa. Ela era muito, muito especial. Ela dava aula na escola dominical e ela era, assim, de outro mundo também. E ela mudou como eu vejo a mulher. Quando eu era adolescente, que é aquele negócio sobre mulheres submissas, o papel... ela. Não, tá bom. Esse negócio de que mulher tem que ser submissa, mulher não tinha cargo nenhum. Para adolescente, isso daí era uma coisa assim. Aí eu cheguei na casa dela, Roseli, que é isso? Eu estudo, Roseli, assim, hoje as mulheres... É difícil você falar isso. Como que as mulheres têm esse papel assim tão baixo? Hoje em dia não faz sentido. Ela, Lucila, vamos abrir Provérbios 31:10? Tá bom. Vamos lá abrir Provérbios 31:10. E do 10 ao 31, você tem a descrição da mulher virtuosa. E ela foi lendo versículo por versículo. Todas as meninas e mulheres daqui têm que ler com atenção esse 31:10. Não tem nada a ver de ser aquela princesinha que o homem achou e, nossa, que sortuda, achei a mulher virtuosa. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o que a mulher faz. O que essa mulher virtuosa perante Deus? Ela trabalha horrores, ela vende, ela faz várias coisas e cuida de todo mundo. Ela tem uma carga grande nos ombros dela e ela carrega com amor. O que essa mulher virtuosa faz, ela é empresária, ela é esposa, ela é mãe, ela é amiga, ela é chefe, ela tem diversas funções. E é incrível o que essa mulher faz. Eu antes achava que era, tipo, mulher virtuosa, que era um ideal meio estranho. Mas, na verdade, não. Esse ideal é completamente atual. E a submissão é sob a mesma missão diante de Deus para a gente servir a Deus. Com papéis diferentes do casamento. Bom, eu não sou casada, mas, tipo, papéis diferentes, mas dentro de um propósito que é servir a Deus, servir a Cristo. Paulo fala de uma maneira bem aberta também sobre isso, mas como não sou casada, o legal, mulher virtuosa. E atrás. E a Roseli, ela também falava sobre verdade relativa. Há uns 10 anos atrás, ela foi dar uma aula de escola dominical sobre o que é hoje, né? Cada um tem a sua verdade. Esse negócio de que é uma coisa que parece que é atual, mas já é tão antiga, mas, assim, desde os anos 90 para 2000, assim, eu vivi muito isso na minha faculdade, com as outras pessoas, esse negócio que você pode discordar, mas nem tanto da opinião dos outros quando você vai falar ou de Cristo, ou do que é certo, do que é errado. Cada um tem uma opinião, cada um fica no seu cada um. Você não vem no meu quadrado e eu não vou no seu. O que é meio louco, e ela falando sobre isso...
Eu também tenho gravado, assim. É legal, é como se fosse um pedacinho da pessoa que fica, né? E é o ensino, esse negócio de poder compartilhar o ensino. É muito bacana. Não vai dar tempo de eu passar a voz dela aqui, mas quem quiser também pode me falar, que eu dou também, eu mando para vocês. O outro é o... Ai, não dá para ver. Tá. É o Charles Swindoll. Ele é um pastor, hoje ele é um pastor lá em Dallas, e ele é muito especial. Eu chamo ele de sensei cristão, porque sensei em japonês, Kate me corrija, é aquele que veio antes, que treinou antes. Ele é um cristão bem mais velho do que eu, e ele mudou minha forma como eu trabalho, como eu vi os heróis da fé na Bíblia, assim, quando eu olhava Paulo, Neemias, Abraão, Moisés, eles pareciam aqueles heróis. Eu tinha uma concepção infantil desses heróis, assim. Eu não olhava as falhas dele, eu olhava os heróis que Deus moveu. E aí o Swindoll, quando ele começa a escrever sobre eles, ele vai trazendo as falhas desses heróis de uma forma muito especial. Eu comecei a me identificar com Elias, por exemplo. Elias, ele estava tão depressivo, que ele pegou e foi para o meio do deserto. Eu gosto muito de deserto. Ele foi para o meio do deserto e ele ouviu a palavra, ele ouviu Deus num sussurro, de uma forma suave. Isso é muito especial. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de estar num deserto sem nada. Uma vez, eu fui para a Mongólia, no deserto de Gobi. E eu estava sozinha. E aí, lá é o país com a menor densidade geográfica do mundo. Não tem ninguém. Nem o vento faz barulho lá. Parece que é meio pesado até, porque o horizonte ele não tem fim. E aquele deserto, aquela coisa mais ou menos sem vida, mas tem um pouco de graminha. E o silêncio é como se você estivesse debaixo do mar. E não tem ninguém. É aquele vazio. Parece que você está... Quando você vai... às vezes, quando eu vou tocar o cello ou o piano, vou cantar, a melhor forma de cultuar é quando você se esvazia. É esse vazio que você sente quando você vai num lugar assim. Quando você realmente se esvazia diante de Deus, o culto é diferente. Na Santa Ceia, se você confessa os pecados e esvazia, a Santa Ceia é diferente. É muito especial. Porque aí é Deus agindo. Quantas vezes eu vi Deus agindo no coral? E era quando o coral realmente se coloca diante de Deus, e aí Deus age, traz aquela paz e leva a mensagem para a igreja. Isso é muito especial. E o sensei cristão na minha vida, o Swindoll, me ensinou... Quando Jó estava desesperado, ele pegou e... Ele não foi de joelho orar para Deus para pedir, por favor, para livrar de toda aquelas coisas ruins que estavam acontecendo na vida dele. Ele deitou no chão. Vocês já fizeram essa oração deitado no chão, de rosto no chão? É entrega total. É quando você realmente... Eu já tive que fazer isso, porque Deus, às vezes, tem que me trazer de volta, né? Então, para trazer de volta, ele vai arrochando um pouquinho. E aí, quando você realmente se entrega diante de Deus assim, é muito especial. Eu já cheguei quase desesperos assim, e Deus resgata. É muito especial. E o outro é o patriarca. Bom, meu pai. E aí é Isaías, nome do meu pai, 6:8. Isaías 6:8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Meu pai é o eis-me aqui, envia-me a mim. Ele é isso. Eu não posso falar as coisas que ele já fez ou que ele faz, porque ele é mineiro e não gosta que eu fique falando as coisas que ele faz. Então, eu tenho que manter a discrição.
Mas a questão é, quem tem que saber é Deus, e Ele é um servo fiel. E o suporte que Ele dá, esse negócio de você realmente trabalhar e servir, é uma coisa muito, muito especial, que Ele me ensinou desde berço. O trabalho é bênção, tanto o trabalho na casa de Deus, quanto o secular, e que tudo, desde às vezes um e-mail que eu vou mandar no trabalho, eu oro para Deus para que Ele ajude, para que Ele me faça realmente útil diante do meu chefe, quando eu li Neemias, o livro de Neemias do Swindoll, que eu via o trabalho que Deus coloca, e como Neemias foi um grande líder, servo temente a Deus. O que ele fazia quando alguém falava mal dele? O que ele fazia quando vinha algum problema? O que ele fazia? Como que ele levou o povo diante de Deus? Como ele lidava com todas as reclamações, todas as dificuldades? E o que ele fazia para conseguir lidar com isso? Isso também mudou a forma que eu trabalho. O Senhor me colocou como, hoje, braço direito de um cara muito importante no mercado financeiro. Tem pessoas que vêm passar um cheque de 500 milhões de reais, 1 bilhão. A gente administra uns 30 bilhões de reais. E, assim, é o órgão mais sensível do ser humano, né, o bolso. E é muito interessante como meu pai me ensinou a não ter inveja. Eu vejo os números, para mim, normal. Tipo, é engraçado, né? Você para pensar, putz, o cara colocou 500 milhões de reais para a gente administrar, tipo... Nossa, mas eu não paro para pensar, porque meu pai me ensinou o que é certo, o que é errado, e também a dar com desapego. Esse negócio de poder, de dar, de se doar com desapego é muito difícil. E ensinar um filho como dar valor para o dinheiro sem ser escravo, eu não sei como ele conseguiu. Mas, graças a Deus, pela vida dele. E é isso, irmãos. Eu agradeço pela oportunidade de ter vindo aqui, e esses são meus heróis da fé.